Bom, vamos lá, né? Esse é o terceiro exemplo de velocidade, um exemplo que não resolvemos em sala ainda. Mas é um exemplo bem simples, né? Que é num sistema aqui de motor, onde a manivela AB tem uma rotação constante de 2000 RPM no sentido horário e quer que a gente determine a velocidade no pistão D, né? E pede também a velocidade angular da biela BD, né? As dimensões estão em centímetros. Bom, então, primeira coisa, né? Nós sabemos o que? Ela está rotacionando ali em torno do meu ponto A minha barra B, eu tenho a velocidade perpendicular. E a velocidade ali de D, né, que é o pistão, vai ser linearmente na horizontal. Então, só que antes de a gente começar a nossa análise, eu vou ter que converter a minha rotação em velocidade angular, né? Então, 2000 RPM, vou converter para minha velocidade angular 2 vezes 2π sobre 60, onde eu vou ter 209,33 radianos por segundo. E se eu tenho agora minha velocidade angular, sei que velocidade linear é angular vezes o raio, a gente determina a nossa velocidade de B. Então, temos ali a direção dela, devido ao sentido da rotação, a minha velocidade de B, conforme ali, né, nós calculamos e temos a direção dela no nosso desenho. Feito isso, nós vamos traçar as retas perpendiculares às direções da velocidade. Então, a gente tem a direção perpendicular, né, a reta dessa direção perpendicular de V de B e perpendicular de D também, certo? Então, o ponto que vai estar unindo essas duas retas é o nosso centro instantâneo de rotação. Lembrando, né, o centro instantâneo de rotação é o ponto ali aonde esse meu corpo vai estar rotacionando como se fosse rotação simples, né, para esse instante. Lembrando, sem instantânea rotação, eu peguei a velocidade de B e D. Então é do corpo que tem esses dois pontos, é dessa barra BD. Né? Não da barra B, o centro de rotação é em A, que é o ponto fixo. Então, centro instantâneo para cada instante e eu vou determinar ele para cada corpo, certo? Então, tendo centro instantâneo de rotação, pego o meu compasso, né, ponta seca do centro instantâneo, e vou traçar ali o compasso dessa minha distância ali do meu ponto B, até saber determinar onde que esse ponto B vai cortar essa reta do centro instantâneo passando por D. Determinando esse ponto, nós vamos fazer o rebatimento da minha velocidade de B, né? E com isso nós vamos traçar essa reta ali de V de B até o centro instantâneo. Então, traçando essa reta, nós conseguimos o que? Determinar a velocidade de D desejada, né? Essa velocidade está ali no meu desenho, né? Não tenho ali o módulo dela ainda, sei a direção, eu já sabia, o sentido agora eu sei, né? Mas como que eu vou determinar o módulo? Inicialmente vou tirar as dimensões dela no meu desenho, né? Assim como V de B e esse meu V de D. Então, através de uma regra de 3 simples, conhecendo a velocidade de B, que já calculamos anteriormente, e essas dimensões, a gente, por proporcionalidade, determinando a nossa velocidade de D, que vai dar 100,5 metros por segundo. Então, só que ele quer também a velocidade angular. A velocidade angular, pessoal, nós sabemos que a velocidade linear angular vezes o raio, isso aí que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Bastante gente erra. Que esse raio não é medido do meu desenho. Esse raio tem que ser as dimensões real do meu problema. Então, eu vou ter que analisar ali em cima das dimensões do meu desenho, né? Essa dimensão, quanto que seria no ponto real. Então, para isso, eu vou ter que usar uma referência. No nosso caso, nós pegamos ali ó, a distância de 80 centímetros, que é da minha biela, da barra BD. Então, peguei a dimensão dela aqui, que deu 14,11 centímetros, né? E peguei as dimensões do centro instantâneo de rotação até o ponto B e também do centro instantâneo de rotação até o ponto D, né? Para eu conseguir determinar quem que são esses R's, né? Então, em cima dessas minhas dimensões. Com isso, a regra de 3, determinamos esses R's, né? E aí sim eu consigo determinar minhas velocidades angulares. Observe que a velocidade angular, né, calculando pela velocidade de B, deu 108,97 e pela de D deu 106,86.
0,08 radianos por segundo. Uma diferença ali em torno de 2%, né? Algo ali pequeno, né, para o nosso problema, mas isso é devido que às dimensões, né? A gente está tirando dimensão, a gente tem ali, não tem a exatidão, a precisão ali, né, desse nosso problema. Então, por isso, né, que quanto cuidado maior, o capricho, fazendo desenho, os compassos, as perpendiculares, eu vou ter uma precisão maior nos nossos resultados. Elas não vão dar 100%, né, ali igual como se eu fizesse ela toda analiticamente. Beleza? Esse nosso problema, pessoal, também tem um outro processo que a gente pode resolver. Posteriormente, vou estar divulgando aqui um outro exemplo, onde eu não consigo determiná-lo por centro instantâneo de rotação. Eu vou ter que resolver ele por esse outro método, né? Então, nesse método, a gente vai estar utilizando a velocidade relativa, né, vetorial. A gente sabe que a velocidade de D é igual a de B mais a de D em relação a B, vetorial. Então, o que eu conheço dessas minhas velocidades, dessa minha equação? A velocidade de D, né? Opa, eu conheço a direção dela, sei que é na horizontal. A velocidade de B, eu conheço tudo, conheço direção, módulo, intensidade, né, sentido. Então, é conhecido essa minha velocidade, já calculamos lá da mesma forma que o anterior a gente calcula. E a velocidade de D em relação a B, a gente conhece também a direção dela, pessoal. Por quê? Quando a gente fala D em relação a B, como se eu tivesse uma rotação pura, onde o meu ponto fixo seja o B. Então, eu sei o quê? Que a minha velocidade vai estar o quê? Perpendicular a essa minha barra BD, certo? Então, eu conheço também essa direção. Então, nessa equação, eu conheço duas direções de velocidade e uma eu conheço toda, direção, módulo também. Dessa forma, o V de D, conhecemos. Temos ali nossa velocidade, desenhamos ela ali corretamente. A velocidade de D, também conhecemos, né? Vamos estar desenhando ela ali, a direção dela. E a velocidade de D em relação a B, também conhecemos a direção dela, né? Então, pessoal, como eu sei que a velocidade de D, vetorialmente, é igual a de B mais a de D em relação a B, eu vou agora, ó, saber onde que eu tenho a união dessas retas, vão ser quem? Os meus vetores velocidades. E qual o sentido dele? O sentido da minha equação, ó. O V de B está ali, eu vou entrar agora com o V de D em relação a B, ó, somando esse meu V de B e que eu vou ter quem? O meu resultado do V de D. Então, assim, né, com aquelas direções que eu tenho, em cima da forma ali que está somando vetorialmente a minha equação, eu consigo definir ali quem são os sentidos, certo? E, da mesma forma que o anterior, eu tenho ali essas minhas dimensões, vou medir com a régua, e por régua de 3, né, sabendo já a velocidade de V de B, nós vamos determinar a V de D e a V de B em relação a D, certo? Então, se eu quero determinar a minha angular, né, se eu tenho agora essas minhas velocidades, fica simples aí, né, eu pegar uma delas para determinar a minha velocidade angular. E um outro processo, uma outra forma de resolver esse problema também, né, nós vamos mostrar agora, né, é o que? Analisando essa minha biela BD. Né? Por quê? Porque a velocidade de B eu tenho. E a de D é quem que eu quero. Então, nessa minha biela aqui, ó, nessa minha barra BD, eu conheço minha velocidade dB e eu sei que parte dela vai se propagar ao longo dessa minha velocidade, dessa minha barra BD. Então, eu tenho essas duas componentes. V de B' perpendicular à barra e o V de B duas linhas, que é na direção dessa minha barra. E é essa V de B duas linhas a velocidade que vai se propagar ao longo dessa minha barra. Então, essa V B duas linhas, eu tenho essa componente de velocidade no meu ponto D. E eu sei também que o VB', né, tá nesse perpendicular, então também terei um VD', né, perpendicular. Esse não tem o mesmo módulo do VB', né, vamos estar determinando ele, né, mas eu sei que
é uma outra componente que eu terei no meu ponto D. E outra coisa que eu sei, conheço aqui também quem? A direção dessa minha velocidade V de D. Então eu conheço o módulo, né, direção em sentido de V de B, duas linhas, a direção de V de D, né, e o sentido eu sei que é para lá, eu não sei o módulo, e a direção de V de D. Então, pessoal, como conhecemos o V de B, tem ali, a direção do V' de D, né, nós temos ela, e a direção do V de D também, que nós conhecemos. Então, só que eu sei o que, ó, a minha V de B', duas linhas, e o V de D' são as projeções de quem? Da velocidade de D. Né? Poderia chamar essa V de B duas linhas como fosse V de D duas linhas. Então a soma dessas duas ali, ó, uma ao longo da minha barra e a perpendicular a ela, a soma das duas, né? Eu vou ter aqui esse meu V de linha. E as dimensões, né? Assim como nos problemas, através ali do desenho, vamos estar medindo, né? Tendo aí esses valores para a gente estar chegando ao módulo. Beleza, pessoal? Tranquilo. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato.